Hoje é sexta-feira 13. A gente podia vir aqui e indicar pra vocês assistirem O Exorcista, Jason, O Chamado, esses clássicos que todo mundo conhece. Mas não, cara, hoje a gente trouxe algo diferente pra vocês. Hoje a gente vai trazer algo mais profundo, mas estamos falando de cinema, beleza? Filmes que deixam você realmente mal, totalmente desconfortável e que provavelmente vai fazer você ficar pensando neles por dias e dias. Nada de susto barato ou jump scares a cada 10 segundos. Cara, esses filmes eles vão devagar, mas quando eles te pegam, é pra valer. Fala meus doppelgangers, aqui é o Marcos. Fala, crianças que foram buscar água à noite, aqui é o Lucas. A maioria dos filmes de terror que tem por aí, igual a gente falou no último vídeo, seguem um certo padrão. Barulho alto, tem cena explícita, algum monstro correndo atrás de ti. Mas o verdadeiro medo é aquele que vem devagar, aquele que vem, se aproxima e entra em você. Vem de filmes diferentes, aqueles que trazem tensão, aqueles que trazem um clima de horror. Geralmente são lentos e você pode achar até sem graça, mas depois que você assiste mais um pouquinho, ele acaba penetrando. E se prepare que hoje a gente vai mostrar pra vocês 5 filmes de terror desconcertantes pra você assistir nessa sexta-feira 13. E para começar, vamos falar de Lake Mungo. Esse filme é um documentário australiano e a história dele conta Alice, uma menina de 16 anos que acabou se afogando em um lago. A família está em luto, mas coisas estranhas começam a acontecer e uma figura sinistra começa a aparecer nas câmeras da família. O irmão, não conformado com a morte da irmã, decide colocar algumas câmeras espalhadas pela casa. Só que, cara, ele acaba flagrando uma espécie de doppelganger da própria irmã. No decorrer do filme inteiro, eles descobrem vídeos secretos e acabam descobrindo que a Alice tinha alguns segredos obscuros. Esse filme foi feito com 1,7 milhões de dólares e com muita improvisação. Ele foi gravado somente em 5 semanas. E o filme virou cult nos streams e acabou recebendo elogios no mundo todo por vários críticos de cinema. Embora ele tenha arrecadado somente 29 mil dólares no cinema, que foi um fracasso. Ou seja, ele flopou na bilheteria, mas acabou reinando a sua madrugada. Mas sabe o que vai flopar mesmo? O nosso canal, se você não se inscrever e deixar o like. Esse filme é meio que uma mistura de Arquivo X com um luto real de uma família. Ele não tem monstro, ele não tem vilão. O terror aqui é sutil, ele vem devagar e te surpreende com aquilo que você não entende. E o filme ele funciona muito bem, muito mais eficaz do que filmes cheios de espírito e CGI por aí. Então esse filme eu e o Marcos assistimos juntos e acabou que a gente achou uma bosta. Mas é aquele tipo de filme que a gente falou lá no começo. É o filme que você fica pensando sobre ele, vai maturando a sua ideia. E cara, você percebe que na verdade é um filme muito bom, é um filme muito competente, porque os atores, eles não sabiam da história do filme, eles foram pegando a história durante as gravações, então você percebe que é uma coisa muito natural e tudo mais, mas é um filme bem legal. E o filme é muito bom nisso e tem a cena, cara, aquela bendita cena. Se você viu, você sabe de que cena que eu tô falando, e se você não viu, com certeza você vai saber de que cena que eu tô falando. Hasn't reached me yet, but it's on its way. I feel like I can't do anything. E cara, nosso segundo filme é essa maravilha, cara. Esquina Marink. Esse aqui, ele é um pouco parecido com Mamilos, porque eles são meio polêmicos, pelo fato de ter dividido muito o público. Outros como eu acharam uma masterpiece e outros como o Lucas acharam uma merda. A ideia desse filme é muito simples. Duas crianças acordam e percebem que o pai foi comprar cigarro. E depois a casa começa a ficar igual aquela casa muito engraçada, porque as portas, cadeiras e as coisas da casa vão desaparecendo. E aí, com o tempo, a sanidade também vai desaparecendo, principalmente as pessoas que assistiram o filme e gostaram. Esse filme ele é um terror da infância. Cara, lembra quando você era pequeno e aí você acordava de madrugada para pegar água e você ia até a cozinha, então você passava por aqueles cômodos escuros, aqueles cômodos que tu só olhava com a visão periférica e tu imaginava que tinha alguma coisa ali,
você jurava que as roupas em cima da cadeira eram um monstro absurdo, ou quando você apagava a luz e saía correndo pro bicho ruim, mochila de criança não te pegar. Então o filme ele tem essa vibe, cara. A câmera não mostra quase nada, ele deixa somente a sua imaginação de criança trabalhar. Tem muito terror tradicional que botariam um monstro, umas figuras ali no escuro pra você ver. Mas nesse filme não. Nesse filme é a sua imaginação que vai te pregando peças. E dessa forma você vai tentando preencher as lacunas para entender o que está acontecendo. Esse filme foi gravado na casa da infância do diretor, com um orçamento de apenas $15 mil. A ambientação do filme ela é bem escura, cara, servindo como modo de iluminação apenas uma TV de tubo antigona tocando um desenho VHS de fundo em looping. E o jeito que o diretor manuseia a câmera, ele, cara, não mostra nada, não mostra rosto, não mostra nada. Você sabe que tem duas crianças ali, mas porque a câmera tá no chão, você vê somente os pés das duas crianças. O filme estreou em um festival e acabou vazando, igual todas as produções da HBO. E ele viralizou por conta disso. E fechou com $2,1 milhões de retorno, que foi 100 vezes mais do que o orçamento. Esquina Marink talvez não seja pra você, cara. Igual sua ex, às vezes você tem que assumir que as coisas não foram feitas pra você. Só que, cara, Esquina Marink pra mim teve um impacto muito forte, velho. Ele é um filme totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele não tem cenas expositivas, ele não te mostra nada, cara. Só que acontece que é essa a magia do filme, ele deixa a tua imaginação trabalhar. Então, tem takes que você vai ficar por 2 minutos olhando um corredor escuro, mano. Escuro pra cacete, que tu não consegue ver nada. Só que tu já tá há tanto tempo encarando aquele corredor que você jura que você viu uma silhueta. Você jura que você viu alguma coisa. E esse filme, cara, é aquele filme que tu vai ver e o teu coração ele fica acelerado. Te dá ansiedade, porque tu não sabe o que vai acontecer. Olhando o filme superficialmente, parece que ele não tem uma história, mas se tu prestar atenção, tu acaba pegando ela. Se não, irmão, é só ir no Reddit Café que ele vai te mostrar. E só pra deixar meu veredito aqui, é um filme foda, é um filme lento, não tem muitos diálogos, na verdade não tem quase nenhum. Só que se tu comprar a ideia, a proposta do filme e assistir isso aí de noite, velho, o filme é foda, entrou nos meus top filmes de terror favoritos e a ambientação desse filme, cara, é sinistra. Então, se você é uma dessas crianças que iam pegar água à noite, apagava a luz e saía correndo, provavelmente esse filme é pra você. Mas se você, assim como eu, apagava a luz e o diabo corria de você, então esse filme não vai funcionar pra você. O nosso terceiro filme da lista é O Cairo, e você pode achar ele como o nome de Pulse. Como se um filme de terror japonês já não fosse assustador o suficiente, esse filme ele mexe com algo parecido com o que O Chamado mexeu na época, só que dessa vez é na internet. Pessoas começam a desaparecer misteriosamente e algumas entram em um vazio existencial absurdo. A sensação é de solidão, vazio e fim do mundo. Não é nem um pouco sobre susto, é sobre um colapso mental. Ele foi lançado em 2001, mas ele já previa o sentimento de isolamento social que algumas pessoas sentem hoje, mesmo estando conectadas o tempo inteiro. Esse filme ele é tipo Black Mirror, mas se Black Mirror fosse perturbador ou se ele fosse bom. Cara, esse filme ele é tão absurdo que a gente nem conseguiu encontrar o orçamento dele. A única informação que a gente encontrou foi que ele faturou cerca de $318 mil lá no Japão. Só que tem que converter isso pra iene, que provavelmente dá 2 pizzas e uma revista. Cara, esse é um filme de terror um pouco mais moderno pelo fato de lidar com a internet. E cara, ele tem toda aquela atmosfera macabra que a gente sabe que os filmes de terror japoneses têm. E tem um detalhe, eu não sei, mas dizem as boas línguas que esse filme tem simplesmente a cena mais aterrorizante do cinema. E óbvio que eu não vou colocar ela aqui para não dar spoiler para vocês. Dá pra ver que o filme é à frente do seu tempo, porque ele tem toda uma relação com a internet. Lá em 2001, os caras já estavam pensando no futuro. Japoneses, né, amigo? Sempre à frente do seu tempo. E a gente não precisa te vender muito esse filme. É terror japonês na sua essência. Se você curte sentir medo de verdade, então assista. E o nosso quarto filme da lista é o Cure, ou A Cura para nós brasileiros. No filme a gente acompanha um policial que ele está investigando assassinatos idênticos, porém cometidos por pessoas diferentes. E tem um pequeno detalhe, os assassinos não possuem nenhuma ligação. Mas o que todos esses assassinatos têm em comum? Apenas uma coisa. Todas as vítimas
foram mortas com um X cravado no peito. Então, Akira, vou nem tentar pronunciar esse nome em inglês, é um filme lento, frio e cerebral. Ele não tem trilha sonora te guiando ou uma cena muito óbvia. Você só vai assistindo e ficando cada vez mais incomodado com o que tá acontecendo. E o final, cara, o final é daqueles que você pausa, fica olhando pra tela e tentando entender o que tá acontecendo no mundo. E até Bong Joon-ho, cara, que é o diretor de Parasita, falou que é um dos melhores filmes dos últimos tempos. Cara, eu tô com medo de vocês terem a impressão de que eu sou o cara que gosta de tudo, mas puta que filme foda. Cara, esse filme, eu não tenho nem palavras pra descrever, pra tentar te convencer a assistir. Tu começa a ficar agoniado junto com o policial, porque tu quer saber que caralho tá acontecendo. O filme, ele vai se desenvolver de uma maneira muito boa. Tem cenas na sala de interrogatório que elas duram, tipo, uns 7 minutos, e é sem corte, cara. É uma cena de 7 minutos seguidos de pura atuação, mano, e isso faz o filme ficar muito foda. Chega uma hora que tu não sabe mais o que é real, se o que tu tá vendo realmente tá acontecendo ou não. E cara, aquele final é maravilhoso. Como nós falamos, dá pra perceber que o terror japonês é o que reina no mundo do terror. Porque já falamos de 2 filmes japoneses aqui na lista, e acredite, cara, tem mais um aí pra vir. E o que sustenta esse filme, como o Marcos falou, que ele é um pouco longo, mas a investigação, o mistério, te faz querer saber o que tá rolando. É o tipo de thriller, né, que tem muito nos filmes americanos, mas os japoneses fazem isso muito bem, te incitando aí a curiosidade para saber porra que tá acontecendo. E nessa vibe ele vai te guiando pelo mistério dos assassinatos e pela vida pessoal do próprio protagonista, né? Porque ele tem os seus próprios dramas para lidar e você vai ali vendo o que isso tem a ver com o mistério que tá rolando. Quinto filme da nossa lista é o Noroi, que talvez seja o filme mais aterrorizante aqui da nossa lista. Noroi é um falso documentário japonês que por si só já dá medo, esse lance de falso documentário, mas ele conta uns eventos sobrenaturais que estão interligados e são meio macabros. E o filme vai costurando devagar, com fitas, eventos sobrenaturais, crianças, até que tudo explode no final. É o típico filme de terror que parece real, a ponto de você pesquisar no Google depois, cara, para conferir se realmente foi baseado em fatos reais. O orçamento desse filme foi de 2 milhões, mas ele fracassou totalmente nos cinemas porque ele faturou só 6 mil, cara. Mas ele acabou virando um cult underground da galera que curte esses filmes que tem uma pegada mais realista. Eu não tanquei esse filme, eu não sei se é porque eu assisti ele de madrugada, sei lá, 1h da manhã, sozinho. Eu só sei que quando a pipoca acabou, já tinha acabado todos os motivos pra eu tentar tancar esse filme. Cara, ele é assustador, agoniante e ele tem uma pegada de Lake Mungo no sentido de que parece muito real, cara. O filme, ele meio que te mostra uma gravação de um médium que tava investigando eventos paranormais. Quando ele tava no dia final dessa investigação, a casa do cara pega fogo, a esposa dele é encontrada desvivida e o cara desaparece. Então no filme a gente vê essa suposta última gravação dele. Como o Marcos falou, o lance desse filme é ele parecer muito real. Só que esse aqui, ele é ainda mais realista. A atuação dele é muito boa, com todo respeito aos australianos, mas os japoneses, eles dão medo só de existir, né, cara? E as macabrices que tem na cabeça desse pessoal é um de absurdo total. É um filme que você vai cagar de medo, e literalmente, dependendo da sua idade. Então esse é um dos filmes que a gente indica pra você assistir, que vale muito a pena, caso você não seja uma pessoa que tenha muito medo. E essa foi a nossa lista de filmes para sexta-feira 13. Só filmes pesadíssimos, assim como uma sexta-feira 13 merece, né, cara? Cara, e se sintam privilegiados porque a gente pregou la creme de la creme pra vocês. A gente não trouxe nenhum filme óbvio, nenhum filme muito conhecido. Cara, confia na gente. Se desses 5 tu não achar nenhum assustador, cara, tem algo muito errado contigo, velho. E comente aqui embaixo qual filme faltou nessa lista. E lembrando que a gente tem um projeto aí no Spotify, que é o Minuto Rebobinado. Lá a gente assiste filmes e tudo mais e fazemos uma review ali de no máximo uns 30 minutos. Então é bem legal aí pra você ouvir enquanto estiver indo pro trabalho, enquanto você estiver trabalhando, dependendo do seu trabalho. Então dá uma olhada lá no Spotify, o link tá aqui embaixo.